Vamos falar agora do choque digital do Lula, dos problemas de comunicação do Lula, né? Que tá muito engraçada essa história, né? Que o Lula tá todo ferrado com a comunicação, a gente sabe. Falou agora há pouco no vídeo do Paulo Pimenta sendo demitido e coisa e tal. E agora o Lula está falando aqui que, olha só, aposta em choque digital para fortalecer a presença nas redes sociais. Querem contratar novos especialistas na área para reforçar a equipe de comunicação, né? E é o que eu falo para vocês, eu adoro quando o pessoal vai nesse sentido, porque eles estão do lado errado, né? Mas já tem algumas pessoas percebendo esse problema aqui, ó. A Dora Kramer aqui fala do mito do comunicador imbatível, né? O Lula sempre teve essa imagem de que é um bom comunicador e coisa e tal. Não, não é. E o Sakamoto fala aqui, ó, não haverá comunicação que resolva se a inflação não baixar. O Sakamoto está correto. Ele está correto nisso daqui. É isso que é o problema. Essa notícia foi sugerida por Frente Trabalhista contra o Emprego, Tolete Durinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É engraçado você vê o pessoal achando que o problema da comunicação é a forma, né? Não porque o Lula, vou contratar uns especialistas para dar mensagem, coisa e tal. E eu já falei para vocês que o problema do Lula não é a mensagem, o problema do Lula é o conteúdo, né? E não tem como você fazer uma boa propaganda de algo ruim, não existe isso. Mesmo um produto merda, você pode vender alguma coisa fazendo propaganda, mas você está enganando as pessoas. Rapidamente as pessoas percebem a enganação e não compram mais o produto. Então o produto não tem uma vida longa. Para ter um bom produto, você tem que ter um bom produto e uma boa comunicação. Uma boa comunicação sozinha não resolve o problema. E é o caso exato do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um pinguço corrupto que só faz merda, né? Aliás, chega a ser engraçado, porque a Dora Kramer coloca aqui nessa folha dela o mito do comunicador imbatível. Quem diria que o maior problema do governo seria na área que Lula é tido como o melhor de todos, um comunicador e coisa e tal. O Lula, que hoje falou que amante é melhor do que esposa, não sei o que lá, é o comunicador do cacete mesmo, né? Mas, de novo, é o que eu tô falando para vocês, ele é um bom comunicador pro público dele, né? O público dele não tá nem aí para isso, pode ter certeza. O pessoal achou legal, achou divertido, nem se importou com isso daí. Agora, aqui, ó, olha o curioso que ela fala aqui. O problema, ela está falando da comunicação, né? Porque a comunicação, a troca de comando da comunicação oficial já nos próximos dias, da medida da urgência que o assunto tem para o Planalto e coisa e tal. Quem diria que o quesito que é considerado imbatível seria apontado como responsável pelo terceiro mandato com popularidade baixa, né? Eles falam aqui, ó, popularidade relativa, não popularidade baixa, pode falar, né? Só que o curioso é o seguinte, quando ela fala aqui qual é o problema, aqui, ó, foi o presidente que optou por passar o primeiro ano do governo atacando Jair Bolsonaro a fim de se sobressair na comparação. Só aí a promessa de união e pacificação teria ficado pelo caminho. Pois é. Ou seja, isso aqui não é comunicação, isso aqui é política. Isso aí é a coisa em si, é o governo em si. O governo Lula partiu para o confronto contra nós bolsonaristas, contra a direita brasileira, né? Aqui, ó, também foi escolha dele deixar o Congresso entregue nas mãos do Centrão para sair se apresentando ao mundo, tentando mediar conflitos na Europa e no Oriente Médio. Falando merda da Ucrânia, falando merda da Palestina, falando merda de Israel, falando merda de um monte de coisa. De novo, isso aqui não é comunicação. Isso aqui é ação. O governo Lula é um anão diplomático que está virando um micróbio diplomático de tão ruim, né, de tão insignificante no final das contas. Não resolveu problema nenhum, produziu atritos diplomáticos, criou constrangimentos ao bater continência para ditaduras amigas, ou seja, é o que eu falo para vocês, isso aqui não é comunicação, isso aqui é o produto. O produto Lula é ruim, o Lula tem feito muita merda. E isso daqui, ela nem falou do problema principal, que é o problema econômico, né? Então, embora ela diga aqui que o problema é a comunicação, no que ela vai fazer da comunicação, não, isso não é comunicação, isso aqui é ação, é a geopolítica do governo, é o que o governo faz, né? E ela não falou do pior ponto, que é o ponto que o Sakamoto traz aqui. Sakamoto diz, não haverá comunicação que resolva se a inflação não baixar. E é o que eu venho falando nos meus vídeos, o Sakamoto é um idiota esquerdista, mas ele, nesse ponto, ou ele assistiu meus vídeos e aprendeu, ou ele teve um lampejo de genialidade e conseguiu ter um pensamento normal na vida dele. Então ele está falando aqui, não, a mudança na SECOM não será suficiente para melhorar a imagem do governo Lula caso se mantenha a percepção entre os brasileiros que o custo de vida e a inflação estão altos. Foi o que disse o Sakamoto. E é o que eu falei para vocês. Não é que a impressão entre os brasileiros, o custo de vida... Repara o cuidado que eles têm com a palavra, para não dizer a inflação está explodindo. Né? Eles não podem falar isso. Não, para não dar impressão para os brasileiros que o custo de vida está alto. Eles tentaram fazer o IBGE falar maravilhas do governo, dizer que a inflação está baixa, que o desemprego acabou o desemprego, não tem mais ninguém desempregado no Brasil.
falaram um monte de coisa. No final das contas não adianta, porque as pessoas vão no supermercado e veem as coisas. Mas isso acontecia no passado também. Por que mudou agora, né? É o que eu falo. O governo, eles fazem essas coisas que parecem besteira, que parecem idiotice. O que adianta o IBGE botar um número de inflação, dizer que a inflação está boa, se você vai no supermercado e vê os preços subindo? Por que eles fazem isso? Por que eles acham que isso resolve? Porque isso resolvia antes. Antes funcionava. Porque qual que era o problema antes? O problema antes era o seguinte: o Jornal Nacional, William Bonner, chegava lá e falava: não, a inflação esse mês foi muito boa, estamos muito bem, o desemprego está baixo, coisa e tal. Aí o sujeito estava lá na casa dele, tá todo fudido, ele está desempregado, fudido, vai no supermercado, tá tudo mais caro. Ele fala: puta que pariu, eu sou azarado pra caralho, né? O Brasil tá indo bem, aí o William Bonner me falou que o Brasil tá indo bem, sou eu que sou azarado. Era isso que acontecia antes. As pessoas tinham a impressão de que a realidade não se ajustava ao que passava no Jornal Nacional, mas é porque elas eram um caso à parte. Não, eu criei azar, né? Esse supermercado aqui perto de casa é careiro pra caramba, culpa do gerente do supermercado, porque lá na televisão falou que a inflação tá baixa, só aqui que eles estão reajustando o preço, né? Entenderam o problema? Ou seja, quando você tinha informação centralizada, isso funcionava. Eles botavam um número baixo na martelada, o Portman da época martelava o número, saía no Jornal Nacional, e aí a pessoa ficava naquela meio que, pô, só quando não tinha como esconder mais, quando a inflação estava muito alta, que a coisa realmente descambava. O que acontece hoje? Hoje eu vou no supermercado e falo que tá alto. Aí eu vou lá no Twitter e falo: olha só que absurdo isso daqui, ó. Tá caro pra caramba essa coisa aqui, sei lá, café subiu pra caramba. Café subiu de preço pra caramba, não sei o que lá. E aí outras pessoas: é verdade, subiu mesmo. Repara, é isso que eu falo para vocês da informação descentralizada e distribuída. É isso que faz diferença. Não sou eu falando aqui, não. Eu falando isso aqui, eu podia falar 1000 vezes, um monte de coisa, e ia ter o mesmo efeito da Rede Globo. Por quê? Porque as pessoas comunicam entre si. Elas vão ter opiniões de outras pessoas, de outras coisas. Então, é isso que faz diferença. E essa mudança fundamental meio que passou pelo governo Lula. O governo Lula continua achando que tem alguma mágica da internet, tem alguma coisa que o pessoal joga um pozinho de pirlim-plim-plim na internet e a coisa funciona. Não é isso. O problema é a inflação. O Sakamoto está correto aqui. Se a inflação não baixar, não tem comunicação que resolva. É o que eu falei aqui. O Lula, embora a Dora Kramer fale de problemas de comunicação, o que ela descreve na coluna dela não são problemas de comunicação, são lambanças feitas pelo Lula no governo. O Lula fez um monte de merda. E o Lula é um pinguço corrupto, né? Isso não tem como. Isso é o produto é esse. A comunicação, se pegar um bom produto, pode realmente vender bem. Um mau produto, no máximo, dá para dar uma disfarçada ali, mas mesmo assim, um produto tão ruim, um produto tão merda assim, não tem comunicação que resolva. E esses problemas aqui não são problemas que afetem a população de forma geral. O povo geral, eu acho um absurdo a posição do Lula na Ucrânia, acho um absurdo a posição do Lula em Israel, mas no final das contas, pro povão, meu amigo, nem sabe o que é Ucrânia, o que é Israel, o pessoal tá vendo Big Brother Brasil lá, não tá nem aí para nada, né? Mas pro povão, isso daqui importa. Então o grande problema do Lula é exatamente aquele que ele não consegue resolver. Porque a inflação ele não consegue resolver, eu já expliquei para vocês. Ele é um governo fraco, ele precisa pagar para continuar se mantendo no governo. E no que ele tem que pagar tanto dinheiro, ele acaba torrando o dinheiro da reserva, torrando o dinheiro dos brasileiros todos e causando inflação. Então não tem alternativa, porque se o Lula parar de gastar dinheiro, ele também cai. Ou seja, ou ele cai porque a população fica insatisfeita com ele por conta da inflação, ou ele cai porque ele para de gastar para parar a inflação, e daí ele também cai porque não vai ter apoio, porque o pessoal nem quem tá com Lula, nem quem tá casado com Lula, nem quem é filho do Lula gosta do Lula de verdade. É todo mundo por dinheiro, todo mundo por interesse. No dia que o Lula parar de dar dinheiro, meu amigo, acaba tudo.